Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 1 e 2, nós vamos ler juntos. A minha versão é a Ara. Tem a Ara aí? Todos têm? Vamos ler então. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Tendo ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, eu me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Agora todos nós, vamos lá? Oração do profeta Abacuque, sobre forma de canto. Tendo ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Quando a gente começa a falar sobre avivamento, quando a gente começa a pensar no que os avivamentos produziram no mundo, no decorrer da história, os grandes avivamentos, os grandes o grande agir de Deus no passado, não apenas recentemente, mas na história do cristianismo, nós tivemos que experimentar períodos de trevas, período de escuridão, período de crise, para logo depois a igreja ser levantada para um grande avivamento. Os períodos de trevas, os períodos de escuridão, os períodos de crise, os períodos de dificuldades, como esse que nós estamos vivendo já há alguns anos, eles são períodos que antecedem aos grandes avivamentos. O que está acontecendo aqui em Abacuque e que o profeta está relatando é exatamente isso. Eles estão vivendo uma crise que não é apenas espiritual, é uma crise moral. Nós estamos vivendo uma crise moral, uma crise de identidade, de valores, de certo e errado, do que é correto e daquilo que é a vontade de Deus, a ponto da gente já não saber mais, a gente pode nem falar o que é correto e ser compreendido, porque as pessoas estão vivendo numa inversão total daquilo que é certo, do casamento, das relações sociais, no trabalho. O jeitinho brasileiro tomou conta das igrejas, não é do mundo não, é dos crentes. Os crentes cada vez mais estão se adaptando ao mundo, se tornando parte do consenso daquilo que as pessoas são. Crentes que falam palavrão, crentes desonestos, gente que está dando cano no outro, gente que não tem nenhuma responsabilidade com o casamento, troca-se de esposa, de esposo, com a maior facilidade do mundo. Ninguém mais está preocupado com a aparência. Casamentos que terminam em tão pouco tempo, porque as pessoas não estão preocupadas com relações fixas. Ficar nem existe mais, porque a relação é mais descartável possível. O outro e a relação com o outro se tornou uma relação de objeto, de que o outro tem que me dar algum tipo de prazer imediato. Nós estamos vivendo uma degradação moral, uma degradação de valores, do que é certo, do que é errado. Mas não é só isso, que já é assustador. Nós estamos vivendo um período difícil, financeiramente falando. Você tem que trabalhar quase o dobro do que você trabalhava para poder ter o seu sustento, o preço das coisas, as dificuldades. Isso não se deve a um governo especificamente, há uma crise mundial, há uma crise no mundo. O mundo está sofrendo. No aspecto político, no aspecto financeiro, econômico, o mundo está em guerra, à beira de uma terceira guerra mundial. Olha para o cenário
geopolítico que você percebe uma tensão. Você tem uma guerra hoje no mundo com um país que é o maior país armado de armas nucleares do mundo. A Rússia tem mais armas nucleares que os Estados Unidos. Se eles quiserem, destroem o mundo inteiro. Nós estamos vivendo um período de trevas, mas a grande sacada de tudo isso que a gente está vivendo é que esses períodos na história da igreja, eles são períodos preparatórios para uma poderosa intervenção de Deus. Deus está preparando um tempo para nós de uma poderosa intervenção dele. O que é o avivamento? Avivamento é uma intervenção poderosa de Deus. É quando Deus se levanta e diz: basta, chega, e Ele começa a fazer as mudanças no mundo. Ele começa a fazer as mudanças na realidade que estamos vivendo. Ele não apenas dá a nós a possibilidade de consertar, de reformar, mas Ele faz uma revolução espiritual. Porque qual é a tendência nossa? A nossa tendência é com o tempo, é com o passar do tempo, haver uma acomodação, haver um envelhecimento, no pior sentido que a palavra envelhecimento pode ter. Nós nos tornamos apáticos com o tempo, indiferentes à realidade espiritual. Talvez se Jesus estivesse aqui hoje, pessoalmente, nós ficaríamos maravilhados com Jesus. Jesus está aqui, Jesus, eu quero beijar Jesus. Mas se Jesus todo domingo estiver conosco, é capaz de muitos de nós nos acostumarmos. Como é que nós sabemos que precisamos de um avivamento? Quando nós estamos acostumados, paralisados, acomodados, quando nós estamos domesticados, quando nós nos acostumamos com a vida religiosa, ir e vir à igreja. Isso quando acontece, e aí é preciso que haja da nossa parte o que Abacuque fez. Abacuque está fazendo uma oração. Vejam o que o texto está dizendo: oração do profeta Abacuque, sobre forma de canto. Nós estamos aqui pregando sobre uma oração. E aí nós temos um problema. Nós temos um problema quando a gente começa logo o texto, porque o texto diz que Abacuque está fazendo uma oração. E aí a gente vai para o texto de Paulo em Romanos capítulo 8, quando Paulo, a respeito disso, da oração, ele diz que nós não sabemos orar como convém. O Espírito nos assiste em nossas fraquezas, porque nós sabemos orar, nós sabemos orar, nós não sabemos orar como convém. Então há um problema com a gente. Nós precisamos de um avivamento, nós necessitamos de uma intervenção poderosa de Deus, nós necessitamos que a nossa nação seja curada, nós necessitamos que a nossa família seja curada, mas nós precisamos aprender a orar. E a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Olha para mim e pense uma coisa: quando os discípulos pediram algo muito claro a Jesus, sabe o que eles pediram a Jesus? Senhor, ensina-nos a... Eles pediram a Jesus para ensinar a doutrina mais complexa da Escritura, do judaísmo? Não, eles não pediram a Jesus nada disso. Eles pediram a Jesus: ensina-nos a orar. Então a chave para a gente viver, experimentar um grande mover espiritual de Deus, está no texto que nós lemos, a oração do profeta Abacuque. Ele vê a crise da sua nação, ele vê a realidade do seu país, ele vê a moralidade sendo completamente distorcida, ele olha para a política e vê reis corruptos e o povo fazendo alianças que Deus não autorizava, ele olha para a condição que era difícil economicamente. É por isso que depois ele vai ter aquela oração linda, que a gente fala ainda que os campos
não dei fruto, porque realmente era possibilidade, porque eles estavam vivendo uma crise também no nível econômico. Mas o que Abacuque faz é orar a Deus. Então olha para mim e pense: nós, igreja, precisamos urgentemente entender o nosso papel nesse momento. Não é de batalhas políticas, mas é de batalha de joelho no chão, dobrados. Nós somos a igreja. Sabe qual é o diferencial de todas as coisas que nós podemos fazer? É que a igreja é um instrumento poderoso de Deus. Se nós quisermos sermos uma instituição de caridade, nós vamos perder para instituições profissionais. Cruz Vermelha, o Espiritismo faz muito melhor do que a gente esse trabalho social. Não somos hábeis tanto para fazer esse trabalho. Sabe qual é o trabalho que diferencia a igreja? É que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja que ora. Então, avivamento só irá acontecer quando nós começarmos a fazer 3 coisas principais que estão aqui nesse texto. Observe que o texto vai dizer: aviva. Eu, tendo ouvido o Senhor, as tuas declarações, eu me sinto o quê? O que Abacuque se sente? Alarmado. Se você olha para a sociedade que você está vivendo, se você vê a desgraça como está espalhada e não sente absolutamente nada, o seu coração está morto, a sua sensibilidade, você perdeu. Você perdeu a sensibilidade. E isso pode ser curado. O Espírito Santo pode curar. O Espírito Santo pode trazer quebrantamento ao seu coração e fazer você enxergar que o mundo está caminhando em trevas e que só uma poderosa intervenção de Deus pode mudar nossa realidade. Não será com estratégias humanas, não será confiando nos políticos, seja eles de que cor política for, não será confiando na economia. A economia está indo ladeira abaixo no mundo inteiro. Não dá para confiar no poder econômico. O nosso papel é fazer o que Abacuque está fazendo. Podem ser feitas outras coisas, mas o papel da igreja é de fazer oração. E como é essa oração? Não é uma oração subjetiva, sem propósito, não é um trabalho que não tenha uma finalidade, um foco específico. É algo muito claro. O avivamento necessita ser buscado. Nós precisamos buscar o Senhor, não é buscar o que Deus pode nos oferecer. A primeira verdade sobre avivamento é: o avivamento necessita ser buscado. Repita comigo: o avivamento necessita ser buscado. Só acontecem moveres de Deus na vida da igreja e do mundo quando a igreja começa a buscar. Eu não sei se você não entendeu direito a Bíblia, porque alguns crentes acham que simplesmente sentar no banco e sentar diante da vida, esperar as coisas acontecerem, resolve. Não resolve. Não resolve. Muita gente está confundindo graça de Deus com preguiça, mediocridade, desejo de acomodação. Muita gente está confundindo graça para salvação, porque nós somos salvos pela graça, e é verdade, porque você é pecador e eu também, e nós não vamos escolher por Deus, mas uma vez que o Senhor nos salvou, uma vez que nós conhecemos a verdade de Deus, há um trabalho a ser feito pela igreja. Pare de achar que tudo vai ser dado de presente. É preciso que você entenda que na vida há também esforço, ação, dedicação, disciplina. Então você precisa saber que avivamentos só acontecem quando há busca por avivamento. Deus não irá visitar o seu povo, não haverá mover de Deus se a igreja não buscar. E se nós não começarmos a fazer isso, nós vamos ser engolidos pela história. Outros irmãos estarão na nossa frente e nós não veremos soprar
poderoso do Espírito Santo. Você quer ver a sua casa, a sua família, a sua igreja, a nossa nação, a nossa cidade ser transformada? A primeira coisa é: avivamento necessita ser buscado. E buscado por quem? Por nós. E quem é o alvo da nossa busca? O Senhor. O Salmo 42, versículo 2, diz para a gente que Davi compreende claramente o que é e qual a finalidade dessa busca. Ele diz: como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma suspira e deseja a Deus. No capítulo 63, no Salmo 73, ele diz: ó Deus, tu és meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, eu te busco, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Avivamento é visitação do Espírito Santo, é o poder de Deus sendo derramado sobre a igreja, é Deus curando feridas, é o Espírito Santo acordando os que estão dormindo, é o Espírito Santo despertando os que estão no sono, é o Deus Espírito Santo dando aos ossos secos carne. E isso só acontece quando a gente entende que o avivamento necessita ser buscado. O Senhor precisa ser buscado. Eu já sou crente, pastor. Tem gente que é tão preguiçoso que pensa que não precisa nem orar. Deus já sabe. Deus já sabe. Sabe inclusive que você é um acomodado, um preguiçoso, que não tem coragem de ajoelhar-se para clamar o Deus Todo-Poderoso e espera que Deus age em seu favor. Você é salvo pela graça. Sim, isso deveria ser a você, a mim, um motivo de exaltação, de glorificação, de consolo para nossa alma. Deus me amou, Deus me aceitou, Deus me tirou das trevas. O que eu posso fazer é viver segundo essa graça poderosa, é ser um homem, uma mulher que busca o Senhor, que ama o Senhor, que vive a palavra do Senhor. Não vivermos barateando a graça de Deus. Se você vive no pecado, você está transformando a graça de Deus em escândalo, está usando o nome de Deus, está profanando o nome de Deus, porque não há conciliação possível da graça com o pecado. A graça e o pecado não são compatíveis. A graça devora o pecado, a graça destrói o poder do pecado, a graça nos santifica, somos santos por causa da graça de Deus. Mas a graça nos leva à ação, a graça nos leva a uma busca. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está. Deus quer ser buscado. Pense comigo, a maioria dos crentes nem sequer oram. A maioria dos crentes nem sequer gastam tempo para orar, sequer para comer. E orar para comer é um exercício de inteligência, porque a comida não está aí dando sopa, não. Agradecer o feijão que você tem, o leite é um exercício minimamente de gratidão. Nós esperamos ter a vida dos santos homens de Deus do passado, sem termos nenhum sacrifício para isso, sem dedicarmos o tempo, sem dedicarmos a atenção necessária para as coisas acontecerem. Nada irá acontecer enquanto você não mudar a sua posição, enquanto você ficar com as suas desculpas para continuar na vida que você está vivendo. Nada irá mudar.
Deus já morreu na cruz do Calvário por sua vida. Ele já gritou lá no Monte do Calvário: está consumada a obra. Ele disse: espere em Jerusalém, até que do alto sejais revestido com o Espírito Santo. O Espírito Santo já desceu? O Espírito Santo já desceu? O Espírito Santo já desceu. Então por que não há poder na igreja? Porque todos que estão fraquejando e caídos e que conhecem a Deus não buscam esse poder. O Espírito foi derramado. O Espírito não se ausenta. O Espírito não nos abandona. O Espírito não perdeu a sua força. O Espírito não se tornou inoperante. O Espírito é o mesmo. O Espírito de Jesus ressurreto foi derramado sobre a igreja. O Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está entre nós. E por que é que o Espírito não nos dá coragem? Porque nós estamos entristecendo o Espírito, nós estamos nos fechando ao Espírito, nós estamos magoando e entristecendo o Espírito quando nós não o buscamos. Quando nós não o buscamos. Como você espera passar toda a eternidade com alguém que você não conhece? Como você espera estar com Deus toda a eternidade sem conhecê-lo? Meu irmão, é sério, eu estou falando sério com você. Você pode crer que está salvo e que sua vida não irá mudar. Se você é salvo em Cristo, sua vida precisa mudar. Você precisa reagir, você precisa agir como uma nova criatura. Você precisa ter sede de Deus. Se o Espírito Santo está habitando em você, então o Espírito de Deus irá mudar sua vida. Talvez você esteja frio, talvez você esteja diferente nesse momento, mas hoje, em nome de Jesus, você precisa entender que o avivamento precisa ser buscado, e o alvo dessa busca é o Senhor. Não vá dormir hoje sem falar com o Senhor. Não acorde amanhã, na segunda-feira, sem pedir ao Senhor para santificar o seu dia, sem pedir ao Senhor para dar direção para a sua vida, sem pedir ao Senhor para guiar os seus passos, para guardar os seus caminhos. Eu estava contando esses dias minha experiência. Esses dias, pastor João, estava andando pela rua, negócio de ficar, essa obsessão, né, de andar, de correr. Fui eu andar, correr, 10h30 da noite, 10h30 da noite eu em Belfor Roxo, andando sozinho na rua, para poder, vou aproveitar, vou para casa, fazer meu aeróbico, andando e tal, vou para casa. Veio para casa, ali na rua principal, vem uma moto, 2 caras, a moto devagar, na minha direção. Ô, meu irmão, minha irmã, o sangue de Jesus tem poder. Eu fiquei já clamando, já buscando o Senhor. Aí quando veio e vinha na minha direção, eu indo para casa andando, eu falei: não vai ter jeito, porque não vai ter jeito, não tem reza que dá jeito. Eu pensando comigo, não tem. Eu fiquei com dúvida, falei: não vai ter jeito não, os caras estão vindo na minha direção, os caras estão vindo para mim, os caras vieram para mim mesmo, vieram os caras na moto para mim, os caras chegaram aqui, eu aqui, vieram, voltaram, foram lá para frente, assaltaram todo mundo lá na frente. Aí quando eu estava indo, aí os caras, ele veio, assaltou a gente. Te assaltou não? Eu falei: não. O cor chegou aqui na minha frente, virou, me viu, foi embora e não me levou um tostão. Deus está livrando a sua igreja, Deus está dando livramento a gente que a gente nem percebe. Deus está cuidando da gente, Deus cuida dos seus. Deus poderia também ter permitido que algo acontecesse comigo, e ainda assim Ele seria Deus.
Mas quando nós temos os livramentos, nós temos que abrir a boca e dizer: Deus é poderoso, Ele ainda é o Deus poderoso e Ele pode todas as coisas. Nós precisamos começar a sair da acomodação, achar que tudo está definido, que nada vai acontecer de novo. Vai acontecer mudanças, Deus vai operar, Deus vai mudar, sua vida vai mudar, sua história vai mudar, você vai construir uma vida espiritual renovada. Deus vai mudar a sua vida vai mudar. Para com isso, crentes ficam entregando os pontos que não estão crendo. Eu e você temos que saber uma coisa: Deus é louvado na nossa vida, na vida e na morte. O apóstolo Paulo diz assim: quer vivamos, quer morramos. Você pode completar? Crentes, repita comigo: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Repita comigo mais uma vez: quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Se Ele tivesse me matado, tivesse feito mal para mim, quem ia estar sofrendo é minha família, mas eu estaria na glória com Deus, louvando ao Senhor e bendizendo o seu nome. A minha vida, a sua vida é do Senhor. Deus é poderoso. Agora eu preciso viver enquanto aqui estiver de acordo com essa palavra. Eu preciso buscar a mudança da minha cidade. Eu preciso acreditar que meu rosto será mudada. Eu preciso crer que a minha família será transformada. Eu preciso orar e dizer: essa família tem jeito, os nascimentos vão mudar. Então o avivamento começa na nossa casa, começa na nossa família, começa na nossa igreja, começa com a gente. A segunda lição é que o objeto da nossa busca, como já falamos aqui, é o próprio Deus. Mas não é apenas o próprio Deus, é o derramamento do Espírito Santo. O que no Pentecostes já aconteceu, mas que sempre de novo é possível de acontecer. Quantos Pentecostes aconteceram em Atos dos Apóstolos? Vários. Porque nós não experimentamos e buscamos também um Pentecoste entre nós, não para recebermos o Espírito, mas para que a plenitude, o poder, a unção e a autoridade do Espírito Santo venha sobre nós. Como tem sido raro ver as pessoas orarem pedindo: Senhor, me dá uma porção dobrada do teu Espírito sobre a minha vida, porque eu quero com autoridade viver uma vida espiritual que honra o Senhor. Esse tem que ser o clamor da igreja hoje. Qual é o clamor da igreja? Primeiro é de que o avivamento tem que ser buscado. Mas como é que a gente busca o avivamento? Buscando o derramamento do Espírito. Primeiro, o derramamento do Espírito Santo. Segundo, o reavivamento da sua obra. Terceiro, que Ele faça prosperar o seu reino espiritual no mundo. Veja comigo no texto, porque isso fica claro para a gente. Olha aqui: aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. Porque no decorrer dos anos, a obra do Senhor é poderosa, mas ela pode ser esquecida. Alguns podem se enfraquecer. O que o texto está dizendo ainda mais? No decorrer dos anos, faze-a conhecida. Quando Jesus ensinou aos seus apóstolos a orarem, uma das partes da oração que Ele ensinou aos seus discípulos foi: seja feita assim. Vocês sabem a oração do Pai Nosso? Falem comigo: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos... Que os céus desçam,
e que na terra a mesma vontade de Deus que é executada nos céus, seja executada entre nós. Está pronto para isso? Para Deus controlar a sua vida, como Ele controla a vida dos seres angelicais? Está pronto para permitir, para dar acesso à sua conta do Instagram, para dar acesso ao seu WhatsApp para Deus, a senha para Ele abrir e ver suas conversas? Está pronto para que a autoridade dEle seja exercida sobre tudo que você faz? Está pronto para mostrar para Ele quem você é de verdade? Está pronto para tirar a máscara, para rasgar a roupa, para se tornar nu? Está pronto para pedir: Senhor, o objeto nosso é o próprio Deus, mas não é o próprio Deus de forma abstrata, é o derramamento do Espírito Santo, é o reavivamento da obra de Deus. Pede a Deus para reavivar a obra dele no mundo, porque a obra do mundo dele está sendo esquecida. A igreja de Cristo precisa de avivamento. Peça a Deus para fazer que o seu reino prospere. Isso é oração. Isso é oração de avivamento. Nós não temos mais e não estamos mais em condição de negligenciar esse tempo. Nós temos há alguns meses, todos os domingos pela manhã, os presbíteros, os diáconos, os pastores, chegamos cedo, 8 horas da manhã, estamos aqui para orar pela igreja. Não estamos aqui para orar por nossas necessidades pessoais. Não estamos vindo para cá para orar porque nós queremos ter um carro zero. Não estamos aqui para orar pela vida financeira da igreja. Estamos aqui todos os domingos para orar pela sua vida espiritual. Estamos aqui todos os domingos para orar para que Deus possa tirar você e eu e todos nós da indiferença e da frieza. Estamos aqui para orar para que Deus visite a sua igreja com avivamento, para que Deus nos acorde, para que Deus nos traga a vida, para que Deus nos faça perceber que nós estamos permitindo coisas que não deveríamos permitir entrar na nossa casa, na nossa vida. As nossas crianças precisam ser ensinadas a amar o Senhor. E elas só aprenderão a amar o Senhor se elas olharem para nós e ver que nós amamos o Senhor. Nossas crianças vão ser alcançadas pelo Evangelho da Graça, sem que nós tenhamos que abrir a boca. Quando nós amarmos o Senhor, quando nós demonstrarmos que amamos a comunhão com o Senhor, eles vão perceber e eles vão viver esse amor que nós vivemos. Criança sabe onde há verdade e aonde há falsidade. Criança sabe. Criança sabe aonde há incoerência. Criança sabe porque é pura, porque diz a verdade, porque não tem filtro. Porque a gente tem filtro, né? A gente não pode dizer para todo mundo aquilo que a gente vê. Esse cara aí, olha a vidinha, mas a gente não pode falar claramente todas as coisas que pensamos ou que achamos. Primeiro, porque também às vezes podemos estar errados, equivocados. E segundo, porque sou grosseiro, deu uma de louco, pastor enlouqueceu, está falando verdade para todo mundo. Não, nós não podemos fazer isso. As regras sociais nos impedem. Criança não tem regras sociais. Na cara dura, ela vai te chamar a atenção se você não, antes de comer, não orar. Já meu filho me chamou a atenção: papai, a comida tá boa? Tá. Aí ela veio abençoada, ela já veio da panela abençoada. Aí eu ainda mancando tonto, que o senhor não orou, já veio abençoada, né? A gente acha que criança não vê as coisas. Agora você fica pensando, esse homem, esse pecador, que não ora nem para comer. Então como que a gente pode querer um avivamento se a gente não consegue às vezes lembrar de orar para comer? Gente, nós cristãos estamos muito distante daquilo que deveríamos ser.
Gente, olha para mim, olha aqui nos meus olhos. Nós precisamos acordar para uma necessidade de buscar o Senhor, conhecermos Sua palavra. Meu irmão, você vai cair, uma hora vai cair, se você agora não perceber que a sua vida espiritual está definhando. Ninguém sai da igreja, ninguém se desvia. Assim, acordei, vou me desviar. Ele vai se desviando, vai se afastando, vai esfriando, vai saindo, quando viu tá fora, e depois vira uns ex-crente insuportável, porque ex-crente é insuportável, só fica pensando, porque isso, porque eu era da igreja e era aquilo, porque na igreja acontecia não sei o quê, porque, claro, meu irmão, todo lugar tem problema. Você quer viver na terra como se fosse no céu, não dá. Mas nós precisamos acordar para nós não nos tornarmos o desviado mais novo da paróquia, do lugar. Nós precisamos acordar. E como é que a gente faz isso? Buscando o derramamento do Espírito Santo, um reavivamento da obra do Senhor, buscar o reino espiritual, que esse reino espiritual avance. E terceiro e último, qual é o modo que devemos buscar? Depressa, com urgência. Essa busca tem que ser constante, permanente. O modo dessa busca tem que ser intenso, fervoroso. Não dá para fazer isso de forma indiferente, tem que ser com intensidade. É preciso buscar já, é preciso mudar agora, é preciso que haja uma constância. Não tem que ser, ouvi a pregação, aí fiquei, vou mudar de vida. Na segunda-feira está tudo bem, na terça-feira tudo bem, chega na quarta, na quinta-feira já caiu na preguiça, já esqueceu o Senhor, já abandonou o seu propósito. Faça juramento, faça votos com o Senhor, faça compromisso com Deus, renove sua aliança com o Senhor hoje, renova a sua aliança com o Senhor e permaneça nela. Faça isso urgente, mas mantenha-se nele, mantenha-se e faça isso com fervor. Para terminar, meu irmão, sabe o que eu tenho percebido? Que a insensibilidade nossa tem tomado tais proporções que nós não temos mais e não temos nos permitido que o Espírito Santo venha mover o nosso coração e que nós venhamos nos emocionar na presença do Senhor, que nós venhamos a ter tempo de oração em que a gente sai com os olhos vermelhos, ou mesmo que você faça isso, mas que aparentemente não haja uma sensibilidade física, mas a sensibilidade do coração, ela começa a acontecer quando nós buscamos o Senhor. Gente, não há quem ore, não há quem esteja em comunhão com Deus que não seja impactado, porque está com o Deus Santo. Olha para mim, estar com o Deus Santo faz a gente ver a nossa impureza. Se você está achando que está tudo bem com você, provavelmente é porque você está distante. Quanto mais distante a gente fica, mais a gente acha que está tudo bem. Está tudo bem, está tudo beleza, está tudo normal, está tudo caindo, está tudo normal. Mas quando a gente busca o Senhor, quando a gente busca intensamente, fervorosamente, então a gente começa a perceber que a mudança vai acontecer. Você vai mudar, as coisas vão mudar. Eu creio no Evangelho, eu creio no poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. O poder de Deus pode mudar qualquer que seja a sua realidade. O Evangelho pode mudar o estado em que você está. Então, meu irmão, em nome de Jesus, hoje é dia de voltar-se para o Senhor. Hoje é dia de mudança. Hoje é dia de você se render e se colocar para uma nova etapa de compromisso com Deus, com sua palavra. Hoje é dia
de mudança para mim e para você. Vamos ficar de pé, vamos falar com o Senhor em oração. Põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração e fala com o Senhor. Fala o que você tem para falar com Ele, você e Ele. Fala com Deus agora, fala com Deus agora. Só você e Ele. Eu não quero expor você. Eu não quero que você fale para mim sobre você. Eu não quero que você fale para ninguém sobre você. É você e Deus. Agora, você e Deus. Que Ele trate na sua alma aquilo que precisa ser tratado. Fala com Deus. Onde você tem caído, o que tem enfraquecido a sua vida, onde precisa ser avivado, o que precisa ser mudado. Fala com Deus agora, fala com Deus. Ele vai falar com você. Peça a Deus: Senhor, muda a minha vida, aviva o meu coração, transforma a minha vida, mas transforma também a minha família, a minha cidade, a minha igreja, o meu país. Peça a Deus, peça a Deus. Eu vou te dar tempo para isso. Ó Pai, nós aqui estamos com a mão no coração, porque nós queremos, nesse ato simbólico, dizer: esse coração que bate, esse coração é teu, Pai. Nós queremos declarar com a nossa boca: esse coração pertence ao Senhor. Se ele está congelado, aqueça, Pai. Se ele está endurecido, se o pecado endureceu, Tu podes mudar o nosso coração, Tu podes mudar a nossa sorte, Tu podes transformar o nosso ser. Pai, nós desejamos mudar a nossa vida, experimentar um mover espiritual, não apenas na nossa vida, mas também na vida da igreja. Sopra em nossa igreja, sopra em nossa casa, sopra em nosso meio, sopra, Espírito Santo, entre nós. Faz a tua obra, Espírito Santo. Nós nos abrimos para o teu agir, Espírito Santo. Realiza o teu propósito, Espírito Santo. Muda o nosso coração, faz com que ele se converta de novo. Nós oramos a Ti, Pai, no nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Nos entregamos, nos consagramos, nos santificamos, a nossa boca, a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, todo é do Senhor, todo é do Senhor. Somos do Senhor, somos do Senhor, somos do Senhor, somos do Senhor, somos do Senhor. Pai, e nos consagramos a Ti, e Te pedimos que o Senhor, com Teu Espírito, nos mantenha de pé, para que não venhamos a cair. E se nós cairmos, Pai, nos levante, nos trate e nos restaure para a glória e para o louvor do Teu nome. Que toda igreja diga amém.